A gente vai passar, pessoal, para a próxima participante. Ela se chama Renata Guanães. Ela já é figurinha carimbada, eu acho, dos nossos seminários. Ela é da CGU e ela está com a seguinte proposta, seguinte projeto, né? Subsídio às fiscalizações públicas, identificação dos municípios com gastos discrepantes na educação básica. Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de começar a apresentação, agradecer à organização do evento por estar aqui, não só como participante, mas dessa vez como palestrante, né? Bom, esse trabalho ele tem o objetivo de apoiar as atividades de auditoria na educação lá da Controladoria Geral da União. De que forma? Renata, 2 segundos. O seu som não está muito bom. Teria como aproximar o microfone? Só um minuto. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, vamos lá. Como eu estava falando, essa apresentação, esse trabalho procura apoiar as atividades de auditoria na educação, tentando identificar, dado o conjunto de dados de despesa, quais são os municípios que apresentam gastos, despesa anômala, discrepante, né? Esse trabalho ele foi desenvolvido no âmbito do curso de especialização em análise de dados para controle no Tribunal de Contas da União no ano passado, né? E esse trabalho também ele tem uma grande motivação. O que me motiva enquanto auditora federal de finanças e controle é tentar contribuir para a prevenção, para um combate não só à corrupção, mas também à má gestão do recurso público, à má gestão do dinheiro público. Como já falou o nosso ministro Wagner Rosário em diversas ocasiões, muitas vezes a má gestão do recurso público ela é pior do que a corrupção, né? Então, isso me motiva para fazer e apresentar esse trabalho. Bom, para detectar despesas anômalas, eu preciso de uma base de dados, né? E para esse trabalho eu usei a base de dados do CIOP. O CIOP ele é o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação. É um sistema sob gestão do FNDE, do Ministério da Educação, e ele responde basicamente à pergunta: quanto que se investe na educação pública? Ele é um sistema de grande relevância. Nesse sistema, todos os entes federativos, estados e municípios, têm a obrigação legal de registrar todas as receitas, todas as despesas com a educação bimestralmente, conforme o modelo orçamentário brasileiro, o plano de contas brasileiro. Esses dados são registrados, são validados e enviados para o FNDE. E o ente federativo que não cumpre essa obrigação legal, ele está sujeito a pena de bloqueio de recebimento de recursos, tanto de convênio quanto de transferências voluntárias, né? Vale ressaltar que esses dados de receita, despesa dos entes federativos são públicos, eles estão no site do FNDE para que qualquer interessado possa baixar e realizar análise, né? Fazer o acompanhamento do gasto público, tá? E quando eu falo de educação, do CIOP, eu preciso também falar rapidamente sobre o Fundeb. O Fundeb ele é um fundo especial de natureza redistributiva. Ele é a principal fonte de financiamento da educação no Brasil. E esse fundo, todos os entes federativos precisam contribuir com uma parcela das suas receitas de imposto. Eles fazem um cálculo com base em quantidade de alunos e redistribuem novamente os recursos para os entes, né? A intenção do Fundeb é tentar diminuir a desigualdade de recursos nas escolas, né? E universalizar o acesso ao ensino básico no Brasil. E também ele procura valorizar o magistério. O ente federativo que recebe o Fundeb deve aplicar 60% com a remuneração dos professores.
esse fundo, só no ano de 2018, ele movimentou 150 bilhões de reais, né? Então, nós temos aqui uma visão muito breve do CIOP, para mostrar como é que são essas variáveis de despesa que a gente vai trabalhar para detectar anomalias. Então, eu estava falando como que os entes federativos entram no sistema para fazer o cadastro das despesas. Posso continuar daqui? Sim. Tá, ok. Então, vamos lá. O ente federativo, ele entra no sistema do CIOP e escolhe um grupo de despesa. Ou seja, aquela despesa que ele vai registrar, ela vai ser paga com recurso próprio, com recurso do Fundeb ou com recurso vinculado. Você vê que o Fundeb é tão importante que há uma categoria só para ele dentro do sistema. E os recursos vinculados são outros programas do FNDE, que o ente federativo tenha recebido recursos, como o PENAR e o PENAT. A partir daqui, ele escolhe um grupo de despesa, depois ele escolhe as subfunções da educação, ou seja, aquela despesa, nesse exemplo, ela é referente a um transporte escolar para o ensino fundamental. E, finalmente, ele cai numa planilha de conta contábil. Então, ele escolhe o grupo de despesa, escolhe as subfunções da educação e, finalmente, cai na parte contábil. E ele vai escolher a conta que mais se refere àquela despesa. Aqui, no caso, por exemplo, é um pagamento de salário de um contrato temporário. Tá? Basicamente, o CIOP é isso. É claro que ele tem mais coisa, mas para o contexto do trabalho é só isso, né? Então, o que nós temos? Nós temos sempre o objetivo de tentar monitorar 150 bilhões de reais de 500 contas contábeis de mais de 5 mil municípios. E aí a gente vê o quanto que a análise de dados, todo o ferramental da análise de dados pode contribuir para tentar gerar um conhecimento de valor estratégico, de valor agregado, para que as instâncias de controle possam tomar decisão, possam definir quais serão as ações de controle, dada a realidade de 5 mil municípios, né? E também, com todo esse conjunto de dados, a gente percebe múltiplas perspectivas de análise. E nesse trabalho, eu delimitei o escopo. Eu vou olhar as despesas atípicas, como eu já falei, mas só dos municípios, não dos estados, só no ensino fundamental e só no ano de 2018. O CIOP tem dado desde 2007, né? E múltiplas possibilidades aqui com relação à mineração de dados. E a gente trabalhou mais com o agrupamento e a detecção de anomalia propriamente dita. É claro que a análise exploratória ela é uma etapa que é obrigatória em qualquer trabalho dessa natureza. E eu ouso dizer que ela foi muito importante nesse caso aqui, porque foi exatamente essa análise exploratória que fez eu perceber que eu precisaria fazer os agrupamentos, né? E eu vou explicar por quê. Bom, nós temos toda aquela despesa e eu precisei incluir dados externos. Dados externos são dados que caracterizam os municípios. Então, nós colocamos dados do IBGE, que são regiões, dados da população, e colocamos quantitativo do INEP, que são, para cada município, quantos professores, quantas escolas, quantos alunos, e ainda alguns indicadores, como um indicador de desenvolvimento humano municipal e um indicador de desenvolvimento da educação básica. Isso tudo para enriquecer o nosso conjunto de dados. E, em seguida, a análise exploratória, eu gerei, ela me deu muito de insight. Eu não vou ter tempo para mostrar todos os insights. Então, assim, de uma maneira muito, muito, muito resumida mesmo, o que ela me mostra? Ela me mostra, naturalmente, uma grande variabilidade dos valores das despesas. Eu tenho despesas de 0, 10 reais, 15, 300 milhões e 1 bilhão. Tenho até na ordem de bilhões de reais, né? Naturalmente, eu tenho muitos valores zerados e eu não pude eliminar esses valores zerados, porque quando a gente vê um plano de contas, a gente sabe que o município não preenche todas aquelas contas, né? Então, por isso acabam
havendo um grande número de valores zerados. E os histogramas das despesas, eles são todos assimétricos, né? Você não consegue ver nenhuma distribuição. Já nos dados internos, que são aqueles dados do município, né, de quantidade de escolas, etc., eles já conseguem ter uma distribuição mais parecida com a normal, tá? Então, de forma muito resumida, é isso que eu tive com a análise exploratória. Aqui, eu não estou preocupado em mostrar os eixos do gráfico, tá? Ele é tão pequeno que é só para mostrar que a análise exploratória ela permite que você detecte as despesas anômalas de grandes valores, né? São a anomalia globais, que a gente chama, né? Então, aqui, por exemplo, eu pego um gráfico, eu peguei, por exemplo, um pontinho aqui, o gráfico superior à direita, tem um ponto bem distante de todos os outros. A gente poderia, naturalmente, dizer que ele é anômalo. Mas, quando eu fui investigar esse ponto, ele se referia ao município de São Paulo, que é o município de maior população, né, 12 milhões, em seguida vem o Rio de Janeiro com 6 milhões. Então, São Paulo, ele por si só já é um município anômalo, né? E aquela despesa de 50 milhões não é anômala, considerando o contexto de São Paulo. Então, aqui foi quando eu percebi que eu precisaria separar os municípios, né? Criar grupos de municípios semelhantes para depois ter preocupação de detectar as anomalias, né? Então, a gente parte para os agrupamentos. Aqui eu tive que decidir a estratégia de agrupar. E aqui, só para enfatizar, eu só estou olhando os dados internos, que são aqueles dados de população e de quantitativo. E partindo da premissa que municípios semelhantes, com relação a essas variáveis, devem ter despesas semelhantes. Se você tem um município com 1.000 escolas, naturalmente, despesa de merenda de 1.000 escolas deve ser parecido com outro município também com 1.000 escolas, né? O raciocínio é esse. Além disso, a gente pode perceber uma correlação alta entre essas variáveis. É claro que é óbvio, né? Quanto maior o número de alunos, maior deve ser o número de professores. Mas, às vezes, os dados eles não estão consistentes para chegar a essas conclusões óbvias. E não é o caso aqui. Os dados estavam extremamente consistentes, né? Bom, o problema dos agrupamentos, eu tive que definir uma série de estratégias. A gente chega aqui, eu testei muitos algoritmos de agrupamento, né? Cada algoritmo trabalha com um determinado critério. Aqui é só para mostrar que eu trabalhei com 4 algoritmos. Além disso, a gente tem a questão de definir um número de grupos. Eu vou criar 2, 3, 10 grupos de municípios. Alguns métodos existem para sugerir o número ideal e também tem a questão do dado. Eu tenho dado de 0 a dado de 1 bilhão. Então, eu preciso escalonar e ir para uma mesma ordem de grandeza. E eu usei 3 técnicas de escalonamento, né? Eu tenho muitos gráficos, milhares, eu escolhi isso aqui para mostrar. É claro que eu testei 1, 2, 5, 10, 20 grupos, né? Algumas técnicas que sugerem um número ideal me sugeriram 2 grupos. E eu não concordei com 2 grupos de municípios, porque ele põe São Paulo em um grupo e todos os outros 5.000 municípios em outro grupo. Então, eu precisei trabalhar com um número um pouco maior, 7, 8. E aqui eu cheguei em 7. Aqui é só para mostrar que ele dividiu todos os municípios em 7 grupos e a gente vê que esses dados eles são coerentes, né? Os eixos é população e quantidade de matrícula. Então, a gente vê 2 pontos, só um município. É o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, e está certo colocar cada um deles num grupo separado, porque eles realmente são muito diferentes dos demais municípios, né? Em seguida, a gente tem que definir qual é o algoritmo. Aqui a gente tem que definir qual é o algoritmo. Eu dou um enter e não vai, né? Eu dou 2 e ele vai. Peraí. Tá aqui. Aqui, eu também, como eu falei, né? Eu só estou mostrando uma parte muito pequena de todo o trabalho que foi feito. Aqui é mais para mostrar que os eixos é população, quantidade de matrícula. A gente vê do lado direito que as cores estão muito misturadas, ou seja,
não houve uma boa separação dos grupos. Mas do lado esquerdo, deixa eu voltar aqui. Do lado esquerdo, a gente vê que não está tão misturado, mas ele criou um grupo muito grande, né? Já do lado do meio, tem uma separação mais adequada. Então, eu vejo que o escalonamento robusto me trouxe melhor resultado para separar um dado. Agora, falta eu decidir se eu utilizo o algoritmo caminho ou o algoritmo hierárquico. E eu... Deixa eu passar para o próximo slide aqui. E o próximo slide aqui, que não é esse, mas é esse. Eu estou com um problema aqui que ele não corresponde à minha velocidade. Tá, então esse aqui eu realizei um zoom, né, do slide anterior e percebi que o algoritmo hierárquico, com um método de escalonamento robusto, com um tamanho de 7 grupos, me trouxe um resultado melhor. Então, eu parto agora para a anomalia, já que eu já consegui separar os municípios em 7 grupos, né? Aqui no caso da anomalia, eu vou apresentar quais são os tipos, né? Nós temos as anomalias globais, que são aquelas que a gente percebe nas análises exploratórias. Nós temos as anomalias de cluster, que são grupos bem pequenos, com poucos pontos, que ficam distantes dos outros grupos mais densos, como o motográfico. E nós temos também anomalias locais. A anomalia local é quando você pega um cluster, um grupo muito específico, e você consegue ver que existe um ponto anômalo. Mas ele não é anômalo quando você olha todo o conjunto de dados, né? E esse trabalho, eu estava interessado em detectar esses 3 tipos de anomalia: a globais, a de cluster e as locais. E, para isso, a gente precisa, então, contar com os algoritmos de detecção de anomalia, né? Então, passando aqui. Aqui também, igual ao caso dos agrupamentos. É só um resumo, né? Muita coisa foi feita aqui, mas eu só estou mostrando assim, um resumo do resumo, né? O que acontece? Eu descobri que tinha uma biblioteca chamada Python Outlier Detection. É uma biblioteca ótima, ela tem vários algoritmos, cada algoritmo trabalha com critérios diferentes. Eu escolhi 8. Por que 8? Por que 8? Né? Esse era um trabalho de muita exploração, né, e de muita simulação. Então, escolhi 8. Cada algoritmo ele trabalha com critério. Ou ele separa os grupos por densidade, ou por método probabilístico, ou pela distância entre os pontos, ou ainda com um grupinho de método, né? E o próximo passo é quais dados eu vou colocar nesses algoritmos, em cada um desses algoritmos. Mais uma vez, eu utilizei vários escopos, e aqui eu só vou falar quando eu utilizei todas as variáveis de despesas, né? Eu usei as despesas com relação ao grupo, com relação a todas, né? E qual é o resultado da aplicação desses 8 algoritmos em um dado? Eu tenho um data frame, né, que para cada município ele me mostra o rótulo, é anômalo ou não é, e uma pontuação. Bom, aqui, não é aqui, é aqui. Esse aqui é só para mostrar o seguinte: o primeiro gráfico superior é um gráfico de dispersão para mostrar os grupos separados. Eu peguei o último cluster, que era o mais denso, com cerca de 3.000 municípios, e apliquei os algoritmos. Um gráfico cinza com pontos vermelhos, ele detectou num cluster de 3.000 municípios, 300 anômalos, ou seja, mais ou menos 10 a 11% eram anômalos. Eles caíram em pelo menos um daqueles 8 algoritmos. Isso é para mostrar que a anomalia ela não fica no extremo, ela pode estar no meio do dado. Tá? O objetivo do slide foi mostrar isso. E aí, a última linha que a gente vê, desses 3.000, somente 10 caíram como anômalo em todos os 8 algoritmos. E aí eu quis olhar melhor esses 10 municípios. E aqui, para mostrar onde eles estavam localizados, né? Eu tenho municípios de pequena população, pequeno número de alunos, e municípios com um número um pouco maior. Ou seja, mais uma vez, eles estão misturados dentro dos dados, né?
Aí eu peguei esses 10 municípios e aqui é só para mostrar aonde eles se localizam naquela massa de dados com relação aos dados internos, né? Então, estão localizados no percentil de 75% para cima, tá? Não são municípios com a maior quantidade de escolas, mas entre mais ou menos, né, 75% para cima. O próximo aqui, o que eu fiz? Eu vou olhar, e isso é para facilitar, mostrar o resultado, tá? O trabalho foi muito mais entendido. Mas aqui foi para mostrar o seguinte, daquele 10 anômalos, eu vou pegar só um. Eu peguei aquele município ali, que no caso é Bombinhas, e eu coloquei... Eu coloquei Bombinhas aqui para comparar com os outros 3 mil municípios. E eu consegui perceber quais eram as despesas que faziam com que ele caísse como anômalo para todos os algoritmos. No caso aqui, quais eram as despesas? Ele me mostra um programa da conta contábil, que... Ai, gente, olha, eu passo o slide para frente, ele não vai. Vocês me perdoem aqui, deixa eu ver se vai. Que o último era até o mais importante. Aqui. O seu tempo foi atingido, depois se você puder concluir, fazer as considerações. Está acabando aqui já. Está acabando aqui já. É só para mostrar que eu consegui identificar quais as despesas que fizeram com que aquele município caísse como anômalo. São despesas de obra, de pagamento de benefícios ao trabalhador e despesas com planejamento e orçamento. Então, é o seguinte, legal, isso é uma irregularidade? Não, isso é as despesas que fizeram com que aquele município ficasse anômalo. Então, é uma sugestão para o trabalho de auditoria. Olha, vale a pena dar uma olhada nesse município específico, né? É só um indício de que algo está fora do padrão, é só isso. Tá? Então, esse trabalho ele me permitiu identificar esses 3 tipos de anomalia, e aí eu finalizo aqui dizendo que esse trabalho, ele na verdade é um primeiro passo, tem muita coisa a ser feita, né? A gente pode construir um painel, a gente pode trabalhar com as outras modalidades de ensino. Em 20 minutos eu não consigo apresentar tudo o que foi realizado. Era só tentar montar um processo de como que a gente pode preparar, agrupar, detectar anomalia e validar se elas são realmente anomalias ou não, tá? Então é isso, desculpa o problema que aconteceram aqui, muito obrigada. Nada, Renato, obrigado a você. Obrigada. A gente nota que detecção de anomalias, de outliers, em várias áreas da administração pública é um assunto muito importante e relativamente assim a implementação não é tão custosa às vezes como uma aprendizagem de máquina, enfim, e temos mais certeza do que algo mais difuso, algo mais que não tem uma lógica determinada. Renata, por que a clusterização por municípios similares foi utilizada e não uma modelagem supervisionada utilizando dados demográficos de municípios para prever patamares de gastos com a educação básica? Foi um questionamento nesse sentido aí. Explica direitinho o que te levou a escolher a clusterização. Acho que o aspecto principal da pergunta é essa. Obrigado. Ok. Tem um motivo. Bom, pegar os dados demográficos, acho que seria também um caminho a se seguir para fazer o agrupamento dos municípios. É uma estratégia interessante. Nesse caso específico aqui desse trabalho, a equipe de auditoria da CGU, ela já tinha um interesse naquela variável que eu utilizei, que era a população e a quantidade de escolas, de alunos e de professores são específicas do INEP, né? Não fazem parte do dado demográfico, eu acredito. Mas era mais por isso. Foi a própria equipe de lá que sugeriu aquele dado para se fazer o agrupamento. Mas essa proposta também é viável. Eu acho que até poderia ser testado, tá? Só vou dar um detalhe dessa pergunta, que foi uma pergunta minha, é que você modelou enquanto
faço agrupamentos por similaridade e detecto as anomalias. Mas tem uma outra forma de modelar, que é, eu tento prever as características das minhas observações a partir de todos os meus dados, e naquilo que as minhas previsões são mais diferentes daquilo que é real, eu vejo isso como sendo uma anomalia. Ou seja, se todos os meus dados apontam que São Paulo deveria ter a metade do orçamento que ele tem para a educação, e ele tem, na verdade, o dobro, isso mostraria que São Paulo é uma anomalia. E eu já traria como características populacionais de número de população total e número de professores como variável no meu modelo. Ou seja, em tese, eu estaria trazendo para o modelo esses elementos explicativos. Acho que é uma forma diferente de chegar nas anomalias. Eu acho que também é o caminho que a gente poderia tentar, né? Quando eu cheguei na detecção de anomalia, eu não usei variáveis de população, de todas aquelas variáveis que eu chamei de dados internos. Eu não usei ela na modelagem da detecção de anomalia, mas poderia ter usado também. Você tem razão, né? A gente poderia também fazer isso. E isso é muito importante que você falou, Renata. Também, assim, eu acho que nenhum método exclui o outro. Eles podem ser perfeitamente combinados e acredito que a resposta seja melhor quando há uma combinação.